Tá certo? Tá indo agora? Não está compartilhado ainda. Agora está. Agora tá? Agora está aparecendo eu. Tem que pôr agora o PowerPoint aí. E agora? Foi, Agora foi. Gente, foi. boa noite. Prazer enorme, Rich, pelo convite. A auditoria é uma das minhas paixões, né? Sou enfermeira, trabalho hoje nas duas pontas, né? Tanto na prestadora como operadora. Sou de um plano de convênio que tem mais de 600 mil vidas. E trabalho na auditoria, na regulação. Falar de auditoria de contas hospitalares posso dizer que é uma preocupação, até mesmo um sonho muito grande hoje em dia, né? Porque nós estamos passando uma evolução muito rápido. É uma mudança internacional, não é só aqui, é mundial, né? Porque o avanço da tecnologia está aí. Antigamente a gente falava que a gente era auditor, né? Então você mexia somente com papéis. Hoje em dia, com a tecnologia entrando, com as prestadoras se modernizando, fez com que as empresas hoje em dia, hospitalares, entrassem num mecanismo de trabalho totalmente diferente. E especial porque antigamente era convênio, era apenas uma parte. Nós tínhamos muitas contas particulares. Hoje em dia, você tem o mínimo de contas hospitalares particulares e uma gama muito grande de convênios, e sendo a totalidade quase hoje em dia no nosso âmbito de trabalho. Isso fez com que os donos e as empresas hospitalares reduzissem muito a margem de lucro, né? E por quê? As exigências dos convênios aumentaram muito, né? A cobrança entre prestador e prestadora tornar-se um mercado muito grande. E hoje em dia, essa parte de auditoria requer do profissional, né, uma habilidade muito grande, tanto na parte de tecnologia, como na parte de qualidade de atendimento ao seu usuário, né, que a gente pode também chamar hoje de beneficiário ou de cliente. Quando a gente fala trabalhar nesse ponto, a gente vê a questão muito grande de reconhecer que hoje a auditoria ela precisa gerenciar muito bem essa qualidade, né? E virou um produto de concorrência. O mercado de trabalho de hoje, o mercado consumidor, ele requer que os hospitais hoje trabalhem muito certinho, porque se ele não trabalhar muito certinho, ele não vai receber. E quando a gente fala em contas, né, hospitalares, a gente busca, através de um conceito do que é hoje o prontuário, né? Hoje posso dizer que o prontuário não é nosso, não é do hospital, e sim do seu beneficiário ou do seu cliente, né? Ele é o tutor dele, quer dizer, ele é o proprietário, nós somos apenas os tutores. E a gente tem que entender que o processo de buscar essa informação hoje, a gente tem chamado hoje em auditoria de monitoramento. O monitoramento e o acompanhamento nesse processo desempenha um processo que a gente chama hoje na auditoria de avaliação. A avaliação nada mais é fazer com que o auditor crie um processo. Esse processo ele vai trabalhar diretamente com os donos ou os diretores ou o financeiro do hospital, aonde ele conhece o problema de gerir. Gerir o quê? Gerir um serviço de saúde aonde a qualidade ela vai ser dada uma resposta através da sua receita. Então, todo auditor hoje, ele tem nos seus olhos, na sua energia, uma forma de pensar sempre em custo, pensar sempre em qualidade
e que no final isso vai gerir uma receita, né, em cima de um documento legal, um documento que, segundo o Conselho Federal de Medicina, né, na Lei 1632 de 2002, ele fala que o seguinte, que o prontuário ele é uma união, né, de informações, de processos, de sintomas, de logística, de todos dentro de uma unidade hospitalar. Isso requer um sigilo muito grande, né? E esse sigilo ele é dado para todo mundo que trabalha em cima deste prontuário. No Ministério da Saúde também tem uma resolução, que é a 3318 de 2013, aonde fala da importância do prontuário e a obrigação de você ter o cuidado e zelo sobre ele. Então, quando a gente trabalha com essas informações, a gente tem um processo que a gente chama hoje, na auditoria, de uma análise. Análise de quê? De eficiência, de eficácia, de todas as atividades envolvidas no dia a dia, desde a entrada do usuário ou do prestador, do beneficiário, lá da porta do seu hospital, até o dia que ele sai. Então, essa união, essa informação, ela precisa ser gerida de forma que a gente entenda que esse processo administrativo vai captar detalhes minuciosos. Então, se a parte administrativa, a recepção, não faz um bom trabalho, isso vai gerir um processo bem doloroso até a chegar ao final dessa conta. A conta hospitalar, a gente pode dizer que é uma comprovação de tudo que foi realizado deste procedimento. E a gente tem que lembrar muito bem, como auditor, que essa conta ela precisa ser fácil de leitura. Então, o que eu quero dizer? Eu não estou presente, não estive presente em todos os atos que aconteceu com o usuário que está fazendo um processo de internação hospitalar. Mas eu, como estou por fora, tenho que entender a veracidade, todos os dados que foram ali colocados por alguém nesse processo de internação. Eu brinco que para meus alunos e até para os funcionários, que eu falo o seguinte: você leu, você entendeu o processo, você está vendo. Imagina que alguém que está ali não está vendo o que está acontecendo ali. Entre linhas, subentendido, não pode ter um processo de prontuário. O prontuário ele tem que ser claro, o prontuário ele precisa ser objetivo, né? Até chegar à última parte. Para a gente pensar em prontuário, a gente tem que pensar em sistema de auditoria desde o início. Quer dizer, dentro do seu hospital é um procedimento cirúrgico, esse procedimento cirúrgico ele é analisado antes de acontecer ou só quando o paciente chega, né? É informado ao paciente como é o processo, ele sabe de que está acontecendo, porque uma vez que ele está dentro do hospital, pensando que ele vai passar por um procedimento cirúrgico ou por uma internação, ele quer apenas resultado. Então, quando a gente pensa nesses valores, a gente precisa ter uma atenção muito grande, porque o planejar de que forma vai ser feita essa internação, vai ter vaga, vai ser na hora que você pensou, como vai ser essa organização, eu vou ligar antes, confirmando, a guia está autorizada, tem o PME para ter utilizado, né? Quais são os alcances necessários e as maneiras que eu preciso criar para que essa eficácia aconteça sem nenhum problema, tanto para a instituição, como para a equipe e como para o paciente.
Quando a gente pensa nesse propósito sobre o prontuário, a gente tem que imaginar um fluxograma ou uma função administrativa. Então, quer dizer, bom, a pessoa que está recebendo esse paciente, né, com essa guia já autorizada, tá tudo certo? Está confirmado? O anestesista, sala, material, o PME, internação no leito de enfermaria, porque esse controle, essa organização, dá-se a nossa função, né? Então, quando a gente pensa em verificar a forma correta desse processo, a gente tem que ter uma forma bem elaborada. Tá ficando claro, gente? Quando a gente captura essas informações, a gente gera dados e esses dados geram uma cobrança. E essa cobrança vai dar, no final do processo, uma fluidez dessas informações, para que essa fluidez ela seja capturada e seja efetuada quando a gente chama de fechamento, que é lá no faturamento. Né? A auditoria, ela trabalha desde a chegada até o fechamento dessa conta. Porque quem vai fazer a soma de todo o valor é o faturamento. Então, quando a gente pensa nas possíveis cumprimentos, as possíveis normas, um conjunto de informações que a equipe vai ter, quais são as limitações e as verificações sobre esse resultado contábeis, gera um problema. Por exemplo, a paciente entra para fazer uma determinada cirurgia. No meio do caminho, o médico descobre ou que precisa fazer um processo. Isso é eficaz? É viável? É viável, mas tem que se lembrar que esse procedimento ele precisa ser registrado, ele precisa ser descrito de forma detalhada, e o porquê que ele resolveu fazer no intraoperatório, né? E que acabar essa cirurgia, o setor de auditoria, o setor de internação tem que ser comunicado para que isso seja feita, essa comunicação, via a prestadora de serviço, a operadora, né? Porque quanto mais cedo a gente fazer esse pedido de solicitação, melhor será o resultado, né? E diminuirá o tempo de espera para que essa conta desça o mais rápido possível. A gente pensa no conceito de auditoria, como nós estamos falando, né? A gente tem que pensar que é uma avaliação sistemática, minuciosa, bem analítica, né? Ela sempre está voltando, a gente chama de forma perencial, na forma de fazer a execução acontecer de forma correta, né? E isso tudo ele é feito de acordo com o que o Ministério da Saúde, nós somos geridos, né, pelo Ministério da Saúde, nós somos geridos pela ANS, na maioria dos convênios, né, nós somos geridos pela Organização Mundial de Saúde, então tudo que nós trabalhamos hoje se manifesta através das leis, das normas, das rotinas, para que essa técnica seja trabalhada da melhor forma possível. Imagine vocês, um paciente entrar para um centro cirúrgico para fazer uma cirurgia, sabendo a possibilidade que ele tem de fazer uma amputação. Ele pode estar sabendo, mas se você não documentar isso como uma possível causa que possa acontecer e você amputar esse membro do paciente dentro do centro cirúrgico, ele pode voltar isso contra você. É a mesma coisa quando a gente é operador, a gente recebe um usuário falando que o usuário pagou algum serviço para o médico, né? Ele não vai, e lá no nosso contrato está regido falando que é vetado que o hospital credenciado cobre qualquer valor do paciente. Quando a gente fala com isso, a gente entende, igual o professor Jonathan ontem falou,
que os contratos eles têm que ser claros, lidos, estudados por todo mundo que é líderes dentro de uma unidade hospitalar. Por quê? Que todo mundo vai conhecer, né, o verdadeiro fator jurídico que isso cabe, né? Então, nós temos que trabalhar o motivo, né? E se esse motivo ele é justo ou se ele é essencial, né? Então, o que ontem foi falado na aula também, que foi uma aula muito boa, que essas não conformidades vão gerar mudanças em todos esses processos. O processo ele precisa ser transparente, ele precisa ser acompanhado, né? Porque se ele não for gerado nem acompanhado, vão gerar a questão das glosas. As glosas, elas podem ser administrativas, elas podem ser técnicas ou ela pode ser linear. Vai, Thaís, administrativa, o que é? É lá a autorização feita, lá na porta de entrada do paciente, né? Autorizações incompatíveis. Quantos de vocês já não receberam um paciente que chega para vocês falar que veio internar para fazer um determinado procedimento? Aí você olha na guia e vê assim, não, essa guia não interfere, não é desse procedimento. Aí você vai ter que fazer, põe o paciente para dentro, ou você faz essa guia, tenta fazer uma nova solicitação. Uma glosa técnica, né, é as falhas de informações. Isso é o que a gente muito acontece de ver nos prontuários, né? Prontuários faltando dados importantes, que isso podem gerar uma glosa. Por exemplo, o paciente entrou para fazer um determinado procedimento e fez o procedimento, e dentro do prontuário está dizendo que ele fez outro procedimento de forma totalmente diferente. E uma glosa linear é quando a operadora questiona o que foi usado. Recentemente eu peguei uma conta e essa conta dizia, com o paciente 7 dias, que tinha feito 3 procedimentos sobre esse paciente. E os 3 procedimentos era inviável de ter acontecido, porque ele já tinha 7 dias de internados. Aí eu falei assim, poxa, essa conta aqui é desse paciente ou é de outro? Bati o olho, nome, data, tudo era coerente com o que o prontuário me informava. Mas o dia da internação que estava ali era totalmente incoerente. Aí eu falei, bom, como eu estava no pré-fraturamento, eu pedi para que essa conta voltasse para a unidade e fosse o quê? Reanalisada e revista pelos profissionais que ali estavam. Mas se essa conta não tem um pré-faturamento, passa ela até o final, porque o faturista ele não sabe, ele não consegue na maioria das vezes, às vezes ele tem experiência de hospital, mas na parte técnica ele não consegue visualizar. Vai e cai na mão de um auditor lá no final, quando ela vai ser fechada para ser paga. Aí tem o quê? A glosa linear. São tudo que a operadora questiona. E hoje em dia, gente, quando a gente está do lado da operadora, todo motivo a gente procura, a gente tenta ver para glosar uma conta. Conta sem cabeçalho, conta sem nome, conta com data rasurada, conta que você não consegue visualizar correto, porque está muito apagada, sem carimbo, sem checar. Então, essas falhas nesses registros geram um impacto muito grande para o orçamento de uma unidade de saúde, né? Esse impacto vai desde a parte das menores contas até chegar na parte que dá um prejuízo muito grande. Então, hoje a gente chama isso, né, de uma análise de auditoria.
Então, uma análise de auditoria ela é dividida em 4 grandes partes. A primeira parte aí, de 25%, a gente dá a parte de estrutura. O que são estrutura? A qualificação, recursos humanos, área física, recurso financeiro, equipamento adequado. Então, quer dizer, bom, isso vai interferir? Eu falo que vai interferir. Por que eu falo? Você imagina você estar com um centro cirúrgico onde você tem inúmeras salas, uma equipe médica muito grande, né? E tem uma equipe de enfermagem reduzida, aonde ela mal termina uma sala e vai para outra sala fazer o que ela tem que fazer, sem terminar a conta do paciente, né? Então, quer dizer, a estrutura é muito grande. Quando a gente também trabalha nessa estrutura, a gente também trabalha sobre um processo. Esse processo nada mais é que são as atividades que você trabalha, que são a quantidade de profissionais, a sua clientela, a estrutura de aspecto ético, né, da equipe, analisar a equipe técnica, ela sabe trabalhar com esse volume nesse local de trabalho, ela entende o que é um processo ou como chama, um prontuário, né? Seja ele físico, seja ele eletrônico. Quais são as valorizações dessa qualidade? Eu falo que prontuário, a gente trabalha com o hospital inteiro, então não tem como eu não trabalhar só com o final, com o valor, com o custo, sem dar opinião, sem dar soluções do que a gente pode fazer. Então, eu falo assim, que o auditor, além dele ouvir muito, ele vê muito e ele analisa muito todas essas tendências que a gente tem dentro do ambiente de trabalho. O resultado dessa prestação desse serviço é considerado um padrão e uma expectativa muito grande. Por quê? O paciente ele quer ser bem cuidado, ele precisa de uma segurança e ele tem um documento que gere essa segurança para ele, que é o prontuário. Tanto que hoje em dia o processo de judicialização vem crescendo muito, tanto na parte hospitalar como nas operadoras. Hoje em dia, ele tem esse documento como prova de tudo que foi realizado, né? E hoje eu te falo, os hospitais, ele vem perdendo muito. Por que ele vem perdendo muito? Por causa do quê? Dessa união dessas informações. Então, esse aperfeiçoamento hoje em dia, ele é crucial para uma prática bem incorporada, bem complementada, né? Fortalecendo todas essas opiniões. Então, diariamente, o auditor ele vai mapear todas e validar todos esses processos. Então, assim, desde da parte de organização, da qualidade, da segurança do paciente, como também ele vai contribuir no tudo que é realizado. Quando a gente fala em proporcionar essa rastreabilidade no prontuário, a gente pensa em recuperar todas as informações, todos os gastos, todas as possíveis falhas neste processo. Então, o auditor, ele sempre vai trabalhar em cima do resultado. O resultado ele é incorporado, né, na sua atribuição, que fortalece toda essa concepção que a gente tem hoje, né, desse processo de quê? De qualidade no que a gente está fazendo. Quando a gente fala em processo, a gente fala em auditoria, a gente trabalha isso por partes, né? Então, nós hoje temos uma auditoria prévia, uma auditoria prospectiva. O que quero dizer com isso? É o que a gente trabalha na prevenção, na procura, sinalizar para a diretoria
ou para a gerência de enfermagem, ou para a gerência do centro cirúrgico, ou onde vocês quiserem, que algo não está bem. Então, o auditor ele começa a fazer isso por etapas. Então, você escolhe essas etapas e essas etapas você já vai começando a sinalizar. Quer dizer, eu brinco, né? Que o auditor ele é dedo duro, ele é considerado como fofoqueiro, ele é o que entrega as pessoas. Mas eu penso que a gente tem que trabalhar no coletivo. Quando a gente pensa em trabalhar nesses, mostrar que nós somos profissionais, nós estamos ali para identificar a maneira mais correta, mais assertiva, né? Para que no futuro isso gere uma lucratividade e um estresse muito menor para nós, para o hospital e para o nosso cliente. Nós temos um outro tipo de auditoria, que é a auditoria concorrente, né? Ela onde a gente obtém uma avaliação de tudo que a gente tem feito no dia a dia, que é através dos 3S, que eu vou falar daqui a pouquinho. E nesses 3S, a gente estabelece uma recomendação do que é mais certo. Eu não vou chegar numa unidade e falar assim, bom, hoje eu vou avaliar isso, né? Você começa a fazer de um modo macro, bem maior, grande, né? E quando você observa, você vai sinalizando o que é emergencial, o que dá para esperar, o que não pode, o que dá para você jogar para frente. Então, a gente começa a sinalizar isso, e quando a gente sinaliza, e a gente vai tentando diminuir esse impacto, né, no prontuário, você proporciona, segundo o Corém, né, a enfermagem, que o auditor, no artigo 1, ele é de competência exclusiva dele auditar todos os exercícios que ali estão das suas atividades, aonde ele organiza, aonde ele dirige, aonde ele planeja, aonde ele coordena, até mesmo aonde ele faz uma consultoria. Quando a gente fala na teoria dos 3S, né, a gente trabalha como auditor numa organização, a gente chama de economicidade, né? Pensar nisso, assim, você sempre trabalha com uma operação de todas as funções a nível de minimizar custos, né? Seja de recursos humanos, financeiros, materiais. Quando eu cheguei e fui fazer consultoria numa unidade há um tempo atrás, e eu cheguei numa unidade, eu observei que a farmácia satélites dessa unidade tinha no posto, tinha na UTI, tinha no centro cirúrgico, né? E não tinha um controle. Não tinha a farmácia, não tinha, se pedia, se colocava lá e não tinha um fluxo disso aí. E eu não via isso acontecer nos prontuários. Foi no dia que eu cheguei para o administrador e falei assim, a gente vai ter que fechar as farmácias. Aí ele olhou para mim e falou assim, mas como? Eu falei assim, a gente precisa analisar e ver aonde que está a torneira aberta. Se é todos os lugares ou é apenas um lugar. Foi quando a gente fechou por partes. Primeiro fechou numa unidade de terapia intensiva, depois nós fechamos no posto, e o último que nós conseguimos fechar ou reduzir, né, foi no centro cirúrgico. Foi quando a gente viu que tudo era em nome da pressa, tudo era, né, em nome da urgência, tudo era em nome do que não dá tempo de esperar. E essa economicidade gera, né, nesse processo de fechamento da UTI, uma análise que a gente teria que ter, que a eficiência do que eu quero dizer, o resultado atingido pela unidade que eu quero trabalhar, ela tem uma economia muito grande quando ela é feita com a qualidade apropriada. Então, eu quero dizer o seguinte,
Tá prescrito? Tá prescrito? Tá carimbado? Ok, tá dispensado, né? Porque se não está prescrito, se não está carimbado e não está checado, significa para a gente, auditor, que não é feito. Isso vai gerar uma glosa técnica muito grande no processo que a gente chama do prontuário. A eficácia é uma forma que hoje em dia a gente trabalha muito com a questão da organização. Então, a gente tem que... Olha, médico tem que prescrever até tantas horas. Por quê? Tem que subir para a farmácia e essa farmácia tem que digitar a conta do paciente. Essa conta do paciente tem que descer o mais rapidamente, porque nós temos a questão das medicações e os cuidados a ser prestados. Qualquer alteração, qualquer prescrição, ela tem que ser feita o quê? De forma correta, porque eu preciso entender que as prescrições feitas à mão, né, ela também precisa ser contabilizada, porque senão são perdas em todo o meu processo operativo que eu tenho dentro do hospital. Então, quer dizer, eu estou trabalhando de forma que os resultados feitos são previstos no meu dia a dia. Por que eu tenho uma auditoria retrospectiva, né? A auditoria retrospectiva são análises que eu faço com critérios estabelecidos, né? Ou melhor, é uma revisão de todos os registros do prontuário, né? Na saída do meu cliente. Eu brinco sempre que o paciente recebeu alta, ele tem que fazer o check-out. Ele não faz o check-in na entrada. A gente não faz isso quando a gente vai para um hotel. Você sai de um hotel sem demonstrar que você está com tudo organizado, a conta sua está paga, você não deve frigobar, você não deve refeitório, você não deve nada. Por que nós não vamos fazer isso dentro de uma unidade hospitalar? Fazer o check-out de saída. Então, quer dizer, check-out de saída é você confirmar se suas guias estão feitas, se teve mudança de procedimento, se teve algum consumo diferenciado dentro da unidade hospitalar. Essa variação dessas informações, elas são aplicadas desde a forma da internação até sua natureza de saída. A intervenção do auditor nessa retrospectiva é classificar de forma interna e de forma externa todo o processo que a gente chama de natureza de conta. Então, quando a gente fala em auditoria de prontuário, ela precisa ser feita periodicamente, todos os dias. Quem faz essa análise é quem está no setor. Então, é a técnica de enfermagem, é o médico que está prescrevendo, é a enfermeira assistencial, é a gerente da unidade, porque ela precisa pré-definir, né, tudo que é colocado nesse prontuário para que não fique pendências futuras. Aí ela vai resolver se ela vai fazer isso a gerente semanalmente, ou anualmente, ou quinzenalmente. Porque quando você estipula um trabalho, esse trabalho você sempre precisa estar voltando nele para você ver se isso foi bem entendido pela sua equipe. A natureza desse objetivo é comparar, né, e de forma isolada ou específica, se aquele determinado funcionário ou aquele determinado médico, né, entendeu ou está fazendo o processo que você estipulou desde o início. Quando a gente trabalha de forma especial, vou dar o exemplo, muda-se o tipo de prescrição ou quem vai fazer o gestor do seu prontuário. Essa mudança desse trabalho
vai gerar que toda a equipe entenda que pode ter falhas. Se essas falhas não sejam analisadas desse procedimento desde o início, vai acarretar prejuízo lá na conta. Então, quer dizer o seguinte, está tendo nova implementação, está implementando novo sistema, beleza, mas isso não pode deixar de ter o trabalho, né, sobre determinada situação. Em administração, a gente tem um ciclo. Tá ouvindo? Alguém? Sim. Sim. Ah, tá. Na administração, a gente trabalha com um ciclo chamado PDCA. É muito bem utilizado porque a gente trabalha com círculo de função. Né? Nós temos uma função A, que é de agir, o P, de planejar, o DO, que é fazer, que é o D, e o cheque, que é verificar. Então, quer dizer, todo bom líder, todo bom auditor, todo bom gestor, né? Todo mundo que trabalha numa coletividade, ele tem que entender que esse ciclo ele tem que valer, ele tem que ser verificado por suas etapas e ele precisa ser mapeado, porque através dessa rastreabilidade você vai entender. Eu, Thaís, sou enfermeira, tenho 23 anos, trabalhei na minha vida inteira na parte assistencial, sou doutora em gestão em terapia intensiva. Até um ano atrás, eu estava também fazendo, além da auditoria, fazendo a parte de assistência. Quantas das vezes a gente tem que agir, né? Mas você pensa, bom, vou agir, mas da forma que eu vou agir, tá certo? Né? Eu planejei para aquilo ali, como que eu vou fazer daquela forma? Então, assim, a gente dá um passo para frente e às vezes a gente dá 2, 3 para trás, recuar, né? Desde a forma de falar, da forma de agir, porque o entendimento ele não é uniforme dentro da sua unidade hospitalar, principalmente no que é relacionado a prontuário. Para o prontuário, você mexe com o médico, você mexe com a parte da enfermagem, você está trabalhando em comum acordo com o centro de custo, que seja a farmácia, a parte administrativa toda. Então, quer dizer, trabalha com pessoas. Quando você trabalha com pessoas, esse círculo, às vezes, ele torna-se rápido, mas se você não voltar para reanalisar, né, ele vai gerar um certo desconforto. Eu faço um processo de consultoria no meu processo de trabalho. Eu hoje falo, eu tenho uma unidade onde eu não me dar trabalho mais. É muito bom falar que a unidade melhorou, e era a pior unidade que tinha. Hoje ela não me dá trabalho, mas deixa de eu avaliar ela sempre? Não posso deixar. Hoje mesmo eu voltei para a unidade, sentei com a enfermeira gestora, a gente viu papeletas e viu processos que estavam com não conformidades e a gente pensou já em melhoras para que isso não gere problemas futuros. Então, o PDCA, ele é bem claro nesse tipo de setor. Quando a gente trabalha em fluxo, por onde agir, de que forma agir, hoje em dia a gente tem as formas de desenhos desse fluxo. Então, a gente precisa entender que cada mapeamento desse processo, ele precisa ser legível, ele precisa ser entendido por todos dessa equipe. Então, quando eu falo que o prontuário ele começa na mão do médico e termina lá no faturamento, eu preciso entender se o médico ele tem a visão que tudo que ele falar e tudo que ele colocar tem que ser feito no prontuário. Hoje, eu cheguei para a enfermeira e falei, sabe, eu nunca vi um
paciente usa catéter nasal aqui. Usa. Ela virou e falou assim, Thaís, usa. Como que você nunca viu? Porque eu nunca vi prescrito. Aí ela falou assim, não está prescrito? Não, a única coisa que tem é lá assim, paciente em oxigênio. Paciente em oxigênio, ele pode estar em CPAP, ele pode estar em ventilação, ele pode estar em ar circulante, ele pode estar por catéter nasal. Então, existem várias formas. Então, aí ela foi, você sabe que eu entendo? Que o paciente está com catéter nasal, mas eu não posso colocar no prontuário do paciente, porque precisa estar prescrito. A enfermagem precisa escrever. A gente fala em operadora que a prescrição ela é essencial. Ela indica tudo, mas se eu tiver dúvidas, quem vai responder as minhas dúvidas é relatório de quem? De enfermagem. Então, a gente confronta a informação médica, a informação de enfermagem e define se nós vamos ou não pagar as contas. Então, é essa visão que a gente tem que trabalhar com a nossa equipe, que essa leitura, desde a parte de operação, de documento, de decisão, de armazenamento e de conexão, ela precisa estar bem certinha para que não tenha a questão que a gente tanto trabalha, que é a questão de glosar. Então, algumas perguntas a gente tem que alcançar na unidade hospitalar. Quais são elas? Houve modificações identificadas? O que aconteceu que está mudando essa rotina? Foi quando eu chego e falo assim, relatórios padronizados não é bom para a enfermagem, não é bom juridicamente, né? Não é seguro para o paciente, mas é fácil para a enfermagem? É. Mas essa identificação gera que esse prontuário não seja confiável. Um dia eu escutei de uma pessoa do faturamento falar assim, eu não posso confiar no prontuário, porque as informações não são verdadeiras. Isso é muito doloroso para um gestor, né, dentro de um hospital, seja ele da enfermagem ou diretoria, escutar isso, que não pode confirmar, não pode afirmar que aquilo ali é verdade. Então, eu vou confiar em quem? Né? Na vivência que eu tenho? Então, a conta hospitalar hoje, ela tem que responder todos os porquês. E quando não responde o porquê, ele tem que responder o porquê não. Por que não foi prescrito? Por que não foi evoluído? Por que não está jogado de forma real? Se está lá na prescrição, não mexa no curativo, e a enfermagem coloca 2, 3 curativos para esse paciente, né? Esse resultado vai gerar o quê? Thaís, não vou pagar curativo, porque o médico prescreve e a enfermagem relata. Quem vai perder? É a unidade hospitalar. Então, esses resultados da enfermagem foram previstos, né? Então, quer dizer, a uniformização da prescrição, ela gera dúvidas. Um dia eu escutei de uma pessoa, também administrativa, falar assim, Thaís, eu sei que tomar tramal, dipirona e tilatil no mesmo horário, eu vou sedar a paciente. Eu vou deixar a paciente sem dor naquele momento, mas o resto dos horários estão todos descobertos. Por que não se padroniza, não se faz uma prescrição para o indivíduo? E ela está certa de fazer isso. Se eu tenho medicação todas no mesmo horário, significa que a intervenção, tanto médica, farmacêutica e de enfermagem, não está valendo dentro do prontuário do paciente, né? Então, a gente precisa entender que temos 5 passos para realizar uma auditoria de conta hospitalar. Primeiro passo, né, é ver se as contas
são feitas de forma manual, se são feitas de forma digitalizada, no sistema, se a gente segue todas as normas da ANS, por cobertura, por contratos, né? Quais são as tabelas que são vigentes e quais são os acessórios necessários que eu preciso. Eu preciso de computador, eu preciso de caneta, eu preciso de carimbo, eu preciso de calculadora, né? Para que a minha equipe tenha segurança do que ela faz. E ela é treinada para aquilo ali. A outra etapa é verificar detalhadamente o que a gente chama de importante, gente. Conta, ela precisa ter nome do paciente, ela precisa ter data, ela precisa ter período de internação, conforme o que foi autorizado previamente. Ela precisa ter carimbo da enfermagem, carimbo médico. Lembra que é um processo, o prontuário não é, nós só somos tutores desta conta. E se está enquadrado, né, da forma de acomodação, né, ou se é apartamento ou enfermaria, então, quer dizer, essas informações, ela precisa ser aplicadas. Dentro do centro cirúrgico, gente, é um dos maiores centros. Eu falo que pronto-socorro, centro cirúrgico e UTI, se não for bem administrado, eles falham uma unidade hospitalar. Então, verificar tempo de oxigênio, se condiz com horário e término. Né? Eu peguei um tempo atrás uma papeleta onde é digital, ela é feita no sistema, estava a admissão do paciente em 2/8/1899. E o paciente recebeu alta dia 4/8/1989. Um dia eu falei para o pessoal do hospital, eu falei assim, se eu for auditor dessa conta, eu gloso ela inteira. Por quê? Essa data não condiz com a realidade. Eu posso confiar nela, né? Ela está descrita de forma correta? Outra, se é uma conta digital, se tem uma medicação bipada, tudo que é feita é impressa, logo em seguida que termina, eu não posso ter o cuidado, né, de fazer isso à mão. Vai muito de auditor. Se você arrumar um auditor muito ferrado, ele vai falar assim, não vou gozar, não. Essa ficha ela é toda digitalizada, porque tem esses itens na mão. Esqueceu? Vai lá no sistema, joga de novo, porque esse centro de custo tem que bater com o que a farmácia distribui, porque quando vai imprimir essa conta na alta do paciente, ela já sai em XML e isso vai para o faturamento. Então, essas verificações, elas sempre são feitas de acordo bem analítico. Analisar a internação, checar prescrição, data, se todo médico evoluiu o paciente todos os dias. A evolução ela tem que ser clara, datada, carimbada, registrada e descrita com a real conduta do paciente. Essa checagem, ela tem que bater. Eu peguei uma conta hoje, onde essa conta tinha 4 HGT prescritos. Estava checado os 4 prescritos, nos horários assim padronizados. Quando eu fui ler o relatório, tinha 5 HGTs escrito, tá? Só que os horários não batiam com o que a prescrição dizia. Aí eu falei para a enfermeira, falei assim, tá vendo esse erro? Essa informação, ela está sendo segura, ela está sendo coerente, né? A tua equipe de enfermagem está tendo essa preocupação nesse registro? Então, quer dizer o seguinte, tudo que é feito dentro da unidade, seja multidisciplinar, seja médico, seja enfermagem, ela precisa ser acompanhada, ela precisa ser validada, né, para que esses itens devem ser confiáveis, porque senão vai gerar glosa.
Verificar demais itens da conta. Eu pus esse mocinho aí, ó, com essa lupa, e é mais ou menos o que a visão de nós auditores que a gente tem que fazer. É procurar nas contas hospitalares o que está fora da conformidade, o que vai gerar dúvidas no fechamento dessa conta. Então, sempre se a guia está liberada 2 diárias, eu tenho que ver se o paciente completou 2 diárias. Se não, fez 3, 4, tem que solicitar o que é a prorrogação. Essa prorrogação dessa diária ela tem que ser feita ainda com o paciente internado. Alguns convênios podem demorar até 15 dias para autorizar após a alta do paciente. Isso significa o quê? Que essa conta vai ficar parada, esperando a autorização para ser puxada no XML, para descer para o faturamento, quer dizer, quase 30 dias depois vai poder faturar isso aí. Você imagina se isso for você trabalhar com o PME, material por consignação, aonde você precisa de etiqueta, rótulo de OPME, liberação do convênio sobre determinados materiais. Esse material precisa estar descrito no relatório do médico que foi utilizado, né, a quantidade. E para isso a gente precisa também pensar que ela tem que ser anexada depois a questão das notas fiscais. Essas notas fiscais, elas são pagas de acordo com que o contrato do hospital foi gerido, foi redigido. Não quer dizer, se você não ter esse controle, você vai ter um prejuízo muito grande. Tudo que a gente trabalha em unidade hospitalar, nós trabalhamos em cima de tabelas. Nós trabalhamos com a tabela do TIS, tabela do TUS, né? Tabela da HPM, então, de serviço, tudo que a gente vai sempre trabalhar é em cima de códigos. Eles são geridos, isso, pela Organização Mundial de Saúde e pelas ANS. E você pode ter certeza, se o médico fez, ele cobra isso do faturista, ele cobra isso do dono do hospital, do administrador financeiro. Eles sabem de tudo que eles fizeram. Tanto que a gente vê isso muito, porque às vezes o médico fala assim, ele cobra isso fora do consultório, chega lá, faz o procedimento e não avisa o anestesista. Isso faz com que o anestesista joga isso na sua guia, querendo receber esses 2 procedimentos, só que a guia não está autorizada. Aí a gente autoriza a guia depois e o paciente ou beneficiário vai lá no convênio pedindo reembolso do valor pago. Aí vai gerar o quê? O hospital, a prestadora pagou em duplicidade? Isso gera descredenciamento da unidade hospitalar e até mesmo um processo jurídico. Gente, era mais ou menos isso que eu gostaria de falar para vocês. Ficou alguma dúvida? Vamos abrir, Richard, para as perguntas? Thaís, primeiro, se quiser fechar a câmera aí. Primeiro, obrigado pela aula, uma aula técnica muito interessante. Acho que se alguém tiver alguma pergunta, quiser levantar a mão ou no chat, fique à vontade aqui. Senão, vou começar eu a fazer algumas perguntas e alguns comentários também. Vamos lá, pessoal. Alguma pergunta? Acho que o Janderson levantou a mão. Tudo bem, Janderson? Boa noite. Boa noite, mais uma vez aqui. Legal. Obrigado por prestigiar. Pergunta aqui a doutora aqui, a respeito que ela falou do carimbo médico, né, nas prescrições, isso também, com certeza, as prescrições de enfermagem também necessitam disso, mas como é que faz na parte que eu preciso mandar um laudo? Como é que eu vou ter esse carimbo? Porque hoje, a maioria,
a maioria dos laudos, exames, ele sai com uma assinatura impressa, né? Nem é digital, né? Porque digital a gente sabe que é paga, mas infelizmente os hospitais hoje ainda estão trabalhando. Não sei se aí é diferente, mas aqui o Richard deve conhecer mais. Aqui em Manaus eu vejo pouco, acho que não tem nenhuma unidade que tenha esse certificado digital de assinatura médica, né? Não conheço aqui em Manaus. Eles impressam lá o laudo, sai a assinatura do médico e aquilo ali serve como se fosse o carimbo do médico. E para mim não é. Mas não gera glosa, né? E aí como é que vocês fazem aí para poder aceitar isso? Vou O falar de... CRT não amarra isso, né? O Corém não amarra isso. Eu preciso de carimbo. Ele fala que tem que ter assinatura e o número do conselho, né? Vou te falar, vou só um pouquinho, vou te falar duas coisas. O que acontece? Na parte jurídica, tá? O digital, seja ele foto, ele não tem valor nenhum para quem contestar, tá? Então, essa é uma questão jurídica. Até no CFM, na 1632 de 2002, ele fala o seguinte: o que tem valor é o que o médico carimba e ele assina sobre o carimbo. Esse sim, ele não pode ser contestado. Então, quer dizer, você está abrindo margem, tá? Para que alguém, tanto a equipe médica como o beneficiário, justifique que não quer. Vou dar exemplo que aconteceu comigo esses dias no serviço de oncologia. Eu peguei guias de medicação onde o paciente assina que recebeu, tá? Quando eu peguei essas guias, as assinaturas das medicações vias orais era praticamente a mesma, de cima e embaixo. Aí o que eu fiz? Eu glosei tudo, e são medicações de 80, 90, 200 mil reais. A prestadora ficou louca. Aí eu comecei a printar, eu printei as telas das assinaturas, eram praticamente idênticas. Né? E medicação que o paciente pega, o convênio paga e leva para casa e toma. Quem garante que ele estava recebendo essa medicação de alto custo? Então, quer dizer o seguinte, eu falo para os faturistas, não assine nada para os outros. Não assine guia, não assine conta, não assine prescrição, porque isso pode gerar contra você. A judicialização hoje, gente, está tão grande em todos os âmbitos que a gente fica com medo. E eu acho que o medo é bom, que faz com que esse ajuste seja feito desde o início até o final de forma correta. Né? Então, tipo assim, bater carimbo, né? Falsificar a assinatura, você está colocando o seu na reta. Mas acho que são dois pontos aqui, né, Janderson? Eu acho que esse ponto que a Thaís trouxe, isso é fraude. Isso é fraude, tem que ser denunciado, tem que ser apurado, tem que ser olhado. A falsificação de assinatura é fraude, não é passível de glosa, é passível de descredenciamento, de processo, outras coisas. Eu acho que a questão que você trouxe aqui sobre a assinatura, cara, o que a gente tem aqui? A gente tem que ter também a consciência de que a gente está migrando no nosso processo do físico para o digital. Muita gente já está avançado nisso, mas a gente tem muitos hospitais que ainda não estão nesse processo e a gente sabe o quanto é caro uma certificação digital para olhar, para fazer tudo isso. É um processo aí. Mas dentro desses hospitais que estão migrando para esse sistema de digital e tal, o que a gente tem que olhar nesse caso aí, né, Janderson? Assim, eu acho importante que a gente tenha um prontuário em que o médico provavelmente fez uma prescrição e uma solicitação de um exame, e esse processo deve estar dentro do sistema, da senha feito lá. O médico, dentro desse sistema, sendo digital ou não, ele tem um usuário dele, que só ele tem acesso, a senha ele coloca, e isso sai a assinatura e sai o registro dele. Então, assim, eu entendo que dentro do prontuário, se existe uma prescrição solicitando esse exame, se existe um laudo que sai no nome dele, com a senha dele, com o usuário registrado, né, mesmo que não seja
que não seja uma certificação eletrônica, deveria sim ele imprimir isso e carimbar também. Mas se ele não carimba, eu entendo que, cara, se está prescrito, se está evoluído, se tem o laudo, e o exame ele foi feito, cara. A gente sabe que ele foi feito, né? O que a gente tem aí é algo que a tecnologia está atrapalhando a gente até a gente conseguir chegar. Existem muitos hospitais, cara, que estão mudando assim para processo eletrônico, prontuário eletrônico, e aí algumas coisas fala assim, mas a gente não faz, eu não consigo checar, eu não deixo, porque o sistema ele não permite isso. Cara, a gente não pode aceitar, né? O prontuário eletrônico tem que ser igual ao prontuário físico. Se ele não é, não substitui, tem que pôr na mão, tem que checar, tem que carimbar e tem que fazer acontecer. Mas, cara, quando a gente fala de laudo, por exemplo, evidência, porque laudo é mais um complemento, né, cara? O que vale é o pedido médico, a prescrição e a evolução de que ele foi feito. O laudo é o resultado daquilo que existe e que está escrito o nome do médico ali, porém, por algum motivo, não está carimbado ou certificado eletronicamente. Mas judicialmente, sabe que você pode minimizar isso? Fazer um termo entre o médico ou a equipe de multidisciplinar da unidade hospitalar, autorizando o direito de uso da assinatura e o carimbo. Quando você faz isso, você documenta, a unidade hospitalar ela respalda, né, que isso vai ser utilizado sobre consentimento de quem autorizou, seja ele o médico, seja ele da equipe de enfermagem ou multidisciplinar. Aqui, ó, tem acho que outras duas questões aqui, Thaís. Tem uma que a Maria de Fátima fez, se marca texto no prontuário gera glosa. Olha, marca-texto não gera glosa, mas ele gera uma forma que a gente chama de atenção ou indicação para ver. Não tem nenhum auditor que eu conheça, tá, que recuse o marca-texto. Ele simplesmente vai achar assim, até mais fácil de verificar aonde que tem. E é um argumento que o hospital tenha, porque ele não está rasurando. E sim, ele está sinalizando. A minha época, Maria de Fátima, quando eu era de um hospital de São Paulo, que era prontuário manual ainda, a gente não usava marca-texto. Por quê? Porque quando você ia tirar cópia desse prontuário, quando você Isso. passa o marca-texto, ficava tudo preto, você não conseguia ter evidência do que foi evoluído ali. Então, assim, o nosso próprio hospital, a gente não usava. O que a gente fazia era grifar aquela palavra embaixo. Fazia um tracinho, né, ali e tal, mas aí quando eu fosse tirar cópia, a gente conseguia mostrar. E a gente usava isso, por exemplo, em uma evolução grande, para marcar o gelco da punção A venosa. poção. Então eu grifava ali e isso aí até facilitava quando a gente ia fazer alguma auditoria para que o auditor conseguisse facilmente ali identificar esses materiais. A gente usa hoje o marca-texto numa forma de sinalizar para o faturista que vai faturar, às vezes, alguma coisa que ainda está em mudança. Né? Nós estamos passando, por exemplo, uma determinado hospital aqui em Goiânia, essa transformação de sair do físico e passar para o digital. Né? E isso está acontecendo que, às vezes, fica escondido na prescrição, porque ele esquece de assinar, de checar, mas está ali relatado, né? E às vezes a gente, na tentativa de minimizar esse prejuízo, você vai acabando colocando a mão e o auditor lá da operadora fala assim, mas vocês não estão fazendo digitalizado ainda? Não, nós estamos em processo. Então, é uma das justificativas que a gente mostra como indicador, mas não é correto, porque, igual o Rich falou, na hora que você vai, como chama, digitalizar esse processo, ele fica escuro. Então, ele acaba perdendo a veracidade ou a visualização correta. A Tati fez uma outra pergunta aqui. Se evento adverso gera glosa. E eu tenho até, Thaís, se você pegar e permitir um exemplo de um outro hospital que eu trabalhei, a minha resposta é, Thaís, Tati, depende do evento adverso. Por exemplo, eu trabalhei em
hospital em que o paciente tinha que fazer uma tomografia, e aí o técnico de enfermagem tava levando esse paciente lá na cadeira de roda para fazer a tomografia, apressado, foi virar, caiu, virou, o paciente caiu de cara no chão, teve uma fratura da mandíbula e teve que ficar mais dias internado. Isso foi uma imprudência dele ali, e essas diárias e esse procedimento ele não foi coberto pela operadora de saúde, né? Então, assim, dependendo desse evento adverso, gera glosa sim, né? Se o hospital cometeu algum erro grave, alguma imperícia, gera. Vou dar outro exemplo. O paciente internou com uma suspeita de AVC, né? Fez uma tomografia. Em 72 horas, o hospital pede uma nova tomografia e anexa o mesma justificativa da primeira internação. Você pode ter certeza que o auditor vai glosar ou vai pedir para você anexar uma justificativa atual. Um outro caso também aqui de evento adverso que gerou glosa, o paciente foi para o centro cirúrgico, ele tinha que fazer uma herniorrafia, e lá no quadro, com aquela letra de médico escrito herniorrafia, a equipe entendeu hemorroidectomia e fez um procedimento errado nesse paciente. E aí, a hora que o paciente acordou, ele estava de bruços e com dor e tal, e perceberam só nesse momento que foi feita uma cirurgia errada. Cara, pegaram e cancelaram toda a internação, fora o processo que o hospital recebeu. Mas, então gera, tá? Evento adverso, dependendo do motivo, gera glosa. Agora, dependendo do motivo, não também. Existem eventos que acontecem, no hospital tem que ser notificado, e que se não atrapalham o tempo de internação oculta, ele não gera glosa. Quem mais pergunta aqui? Alguém levantou a mão, deixa eu ver quem foi. Claudiana, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Estou amando participar, estou aprendendo muito com vocês, obrigada. E eu tenho uma dúvida relacionada à glose diária, tá? Eu vou tentar dar um exemplo para vocês entenderem o que eu quero saber de fato. O paciente, ele internou no pronto-socorro às 21 horas. Só que ele demorou para chegar na acomodação dele. Então, ele só conseguiu ser acomodado no dia seguinte, 3 horas da manhã, por exemplo. Sendo que a cobrança feita pela retrospectiva, ela é feita a partir do momento que o paciente dá entrada no pronto-socorro e é internado. Já gera a internação do paciente. Só que por vários motivos internos do hospital, demorou para que o paciente chegasse a ser acomodado e eu percebi que, por este motivo, gera glosa. Mas essa glosa sua que Quer você está responder, falando, Thaís? Não responde essa tu. glosa, são duas coisas que pode estar gerando, né? A questão da demora da admissão, porque a admissão do paciente na internação, se ela foi feita depois da meia-noite, né? Ela vai contar como dia seguinte. Aí entra a questão de consulta ambulatorial de urgência e emergência. São duas coisas diferentes. Isso. Como, por exemplo, né, no exemplo que eu dei, o paciente internou às 21 horas e chegou na acomodação às 3 horas da manhã do dia seguinte. Então, das 21 até meia-noite, ele fica como ambulatorial e a partir de meia-noite inicia a internação do paciente, é assim? Isso. Entendi. Você tem que ver o seguinte: se ele fez a internação após a meia-noite. Se ele fez a internação antes da meia-noite, a internação é feita da hora que foi feita. Pronto, aí neste caso, o paciente foi internado às 21 horas.
internado não passou pela consulta, né? Porque tem que ver essas duas diferenças. Se for a internação foi feita 21 horas, continua contado nesse horário. É isso Mas aí. aqui eu acho que a gente tem que levar em consideração um ponto que é o seguinte, que é o momento que esse leito foi disponibilizado para esse paciente e ele assumiu esse leito. Porque às vezes a gente tem um paciente internado no pronto-socorro, mas que não tem leito disponível, ele fica 12 horas aguardando o leito e você já está pagando a taxa de pronto-socorro, de repouso. Então, geralmente, embora tenha sido feito um pedido de internação, o que a gente tem que considerar para uma diária de apartamento é a hora que esse leito foi disponibilizado para esse paciente, para que esse paciente possa assumir esse leito e começar a contar esse período de internação. Olá, pessoal. Exatamente isso. Por isso que Exatamente tem a taxa box, né? Olá, pessoal. E aí, Anderson, tudo bem? E aproveitando aí a dúvida da colega, né? Além disso, tem a responsabilidade médica como internado também, né? Então, se foi feita a internação às 21 horas, mesmo que ele não esteja no andar, a responsabilidade do médico como internado passa a contar a partir do momento que ele faz a internação. Então, é devido sim. Tá? A gente tem isso também, inclusive, é devido à glosa quando é o contrário. Quando o médico prescreve a alta, por exemplo, e o seu paciente demora a sair. Então, por conta de outros problemas da instituição, ou contato, enfim, ele vai para o outro dia. Você não paga essa diária por conta dessa demora da instituição em comunicar, em fazer, né, a administração dessa alta. As prestadoras, ela estipula, né? No dia da alta não se cobra material além de ser curativo, nem medicação. Na maioria delas. O marca-texto aí, olha, eu vou discordar dos colegas aí, viu? Determinantemente proibido. É verdade. A auditoria, como enfermeiro hospitalar, eles marcavam, né? O pessoal marcava o marca-texto. Você já vai direto naquele marca-texto ali, tira todo o seu foco. Então, eu proibia, porque aí obrigava os meus enfermeiros auditores a lerem toda a prescrição. Senão, os preguiçosos, só onde estava um amarelinho ali, e deixava um monte de coisa para trás. Eu falei, não, senhor, pode ler todo mundo, cancelado, amarelinho no prontuário. Boa. Vamos lá, acho que tem a Lorena agora. Lorena, boa noite. Boa noite, gente. Não, que meu esposo, ele é faturista de um hospital. Ele só quer fazer uma... Boa noite, né, Thaís? Thaís é uma amiga há algum tempo. Eu sou enfermeira aqui de Goiânia. E meu esposo está assistindo aqui comigo a reunião. Obrigada, viu, Thaís, pela exposição. Prazer revê-la. Já conheço a Thaís há algum tempinho. Boa noite, Thaís. Boa noite, Richard. Boa noite a todos. Bom, parabéns pela aula, Thaís. Eu trabalhei como auxiliar de farmácia aqui no Hospital Grande de Goiânia e hoje sou faturista, mas tudo que você pontuou eu pude ver na prática, né? E realmente tudo que você falou faz bastante sentido. Eu pude ver na prática e quando eu comecei a assistir a aula, eu até falei para minha esposa, eu falei, não, é para enfermeira, mas eu não sou enfermeira, e eu comecei a interessar bastante aqui, né? E respondendo a pergunta da nossa amiga a respeito do horário, o que eu vejo, assim, quando o paciente da entrada registrado aquele horário que ele entrou, se ele entrou às 21 horas, eletronicamente, 21 horas. Mas na evolução, às vezes coloca lá, receba paciente, manualmente, meia-noite e meia, meia-noite e 20. Então, é esse horário que às vezes a gente fica confuso se cobra ou não, né? Mas
parabéns. Eu estou aqui encantado com a sua aula e seria muito bom se todos os departamentos trabalhassem alinhados, igual você falou, né? Enfermagem, seria bem mais fácil para nós, faturistas, que nós somos a parte chata, né, da unidade. Quando chega lá, a gente tem que cobrar. Bom, obrigada pelo elogio. Só vou dar uma informação do que a gente fala na operadora. Na operadora que fala o seguinte: procuro divergência de informação. Essa que você disse agora, o horário da internação na folhinha, posso dizer, ou na etiqueta, né? Ela tem que ser condizente com o que o relatório diz. Se eu recebi o paciente 00:30, 00:40 na unidade, né? Ou o faturista vai cobrar box hora anterior, né? Ou ele cobra a internação de acordo com o que chegou no leito. Assim, a gente tem que separar em dois momentos. Existe a internação, o ato da internação, o paciente já está internado sob o cuidado de um médico, e existe o ato do paciente ir para o leito, o que gera uma diária, o que gera o pagamento de uma diária. São coisas diferentes. Não necessariamente o ato do paciente estar internado já, assumindo o médico, esperando ir lá para o leito, aguardando. Muitas vezes o paciente está internado 12 horas no pronto-socorro guardando leito, mas ele já está internado sob cuidado do médico, sendo olhado e tal. Então, a gente tem que separar essas coisas, né? Existe o horário que o paciente foi internado, existe o horário que o paciente foi admitido no leito. São coisas diferentes. O que gera diária é o horário que o paciente foi admitido no leito, ou digo mais, o horário que o leito foi disponibilizado. Então, por exemplo, a gente está falando muito caso aqui desse pronto-socorro, o cara que internou à noite ou não, tal, mas a gente tem o caso do paciente cirúrgico. Então, às vezes, o caso do paciente cirúrgico chega para fazer aquela cirurgia de manhã e vai lá, centro cirúrgico, fica em recuperação, e depois sai e vai só para o quarto à tarde, mas muitas vezes o leito já foi disponibilizado para esse paciente e esses familiares a hora que ele foi admitido. Então, ele sobe para o leito, às vezes até o pré-anestésico é feito dentro do leito, já antes do paciente ir no cirúrgico. Então, tem que sempre que olhar, são duas coisas diferentes, gente. Uma é a internação e a outra é a disponibilidade e admissão desse paciente no leito. Isso que a gente está falando de você, como gestor, unificar com a tua equipe o que é certo, né? Então, assim, essa unificação. O faturista, a internação vai valer desde que horas? Quem vai cobrar? Porque, assim, essa informação ela tem que ser alinhada de quem está ali na frente e de quem vai cobrar no faturamento, porque essa informação ela tem que ser entendida por todas do que é box hora e o que é internação. Marineide, tudo bem? É interessante porque essa pergunta, ela gerou dúvidas e gera dúvidas de muita gente que trabalha na parte de auditoria, do faturamento, e foi muito interessante. Olá, Ótimo. boa noite. Vamos lá, Marineide, boa noite, tudo Boa bem? noite. Obrigado Tudo bom. por estar participando da aula. Eu sou de São Paulo, tá? Uma dúvida que eu tenho, eu sei que muitos analistas de contas praticam isso, mas eu não sei até onde um analista de conta tem a experiência técnica de um enfermeiro para poder fazer essa análise, tá? Já trabalhei em 2 unidades hospitalares, onde uma das unidades nós tínhamos enfermeiros que, ao analisar a conta era dividida em 2 formas. Antes de chegar para o analista de faturamento, passava-se primeiro na mão do enfermeiro para ver a parte técnica, né? Material, medicamento. Às vezes precisava incluir alguma coisa ou fazer a limpeza da conta. Isso ficava por conta do enfermeiro ou do técnico de enfermagem que trabalhava ali dentro do faturamento. Enquanto na outra unidade, essa parte ficava para o próprio analista. Aí eu pergunto a você, Thaís, isso também não pode gerar glosa? Qual que é a experiência técnica que um analista de conta tem para ver essa parte de MatMed?
O que É correto? Por isso que a gente fala da unificação da informação, né? Ele assume, o auditor intra-hospitalar, ele assume a responsabilidade, né? Por isso que ele tem que estar bem alinhado com o que está relatado no seu contrato. O contrato é o que vai dizer o que é certo e o que é errado. Então, normalmente, o contrato ele vai te dizer. Thaís, mas acho que tem um ponto importante aqui para a gente passar. O Corém e o COFEN, na verdade, ele determina que a atribuição de auditor é exclusiva do enfermeiro, tá? Nem o técnico pode ser auditor. O que as empresas têm, muitas vezes, por controle de custo e outras coisas, colocam técnicos, auxiliares e analistas para olhar essas contas, MATMED, ok, mas a hora que você for discutir essa conta com o auditor do convênio, isso é uma atribuição exclusiva de enfermeiro, porque é uma discussão técnica, gente, não é uma discussão meramente de usou MATMED ou não, é de conduta do paciente, todos esses pontos. Tanto que as operadoras de saúde, obrigatoriamente, elas mandam enfermeiros, elas não mandam técnicos, não mandam auxiliares, porque isso é uma atribuição exclusiva do enfermeiro auditor. Então, dentro dessas empresas, nesses processos administrativos, se é para controle de custo, ok, existem analistas excelentes que conhecem MATMED e tal, mas quando você for apresentar essa conta para o convênio e discutir, a auditoria é uma atribuição exclusiva do enfermeiro. Tanto que é na resolução 266 de 2001. Isso. Obrigada. Do enfermeiro auditor, né? Do enfermeiro auditor. Então, existem ali as atribuições, ele pode ser feito pelo enfermeiro auditor, que é o enfermeiro que tem pós em auditoria, né, homologada, ou ele pode ser feito por qualquer outro enfermeiro, mas não é considerado enfermeiro auditor. Tem lá esses dois pontos. Mas não necessariamente, se o cara não tiver pós, ele pode sim discutir conta e apresentar. Também saiu uma resolução nova do COFEN. Eu vou colocar o vídeo aqui. Até a gente deu uma aula, tem acho que uns 6, 7 meses, sobre essa resolução atualizada aí, sobre o papel desse enfermeiro auditor e o enfermeiro que pode exercer atividade em auditoria. Tanto que todos os auditores que têm vivência hospitalar, ele se enquadra bem nessa parte da resolução 266. Lucas, tudo bem? Boa noite. Lucas, boa noite, tudo bem? Está ouvindo a gente? Não. Acho que não, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Vou colocar no chat aqui o link sobre essa resolução do COFEN nova, que é a 720 de 2023, que ele normatiza a atuação do enfermeiro em auditoria, tá, gente? Então, deem uma olhada aí. Eu acho que já atualizou de novo, viu? Aham. Acho que é a 733. A 733. De agora saiu uma outra, então? Saiu. Isso porque a resolução ela saiu com uma competência, assim, uma confusão, né? Que daria atribuição para o técnico também. Aí foi revogado, eles reviram essa parte, né? Eles chegaram a rever que estavam dando liberdade para o técnico ter esse papel também de analisar as contas, e aí, que eu não me engano, não sei se retiraram ou se melhoraram o texto, mas já foi revogado, tá? Esse texto foi refeito, porque ele abriu, né? muita margem das instituições hospitalares tirarem os auditores e colocarem analista para analisar contas. Isso mesmo. Oi, gente. Ótimo. Então, assim, eu acho que a gente pode, então, aqui, sugestão, se algum colega quiser trazer ou dar uma aula atualizando essa resolução, porque eu tinha feito essa última aqui, eu acho que a gente podia trazer uma aula sobre esse assunto, que é muito legal. Até, Janderson, se quiser dar aula aí, está convidado já, tá?
Gente, tem tanta gente para você mirar nessa aula. Muita gente. Aí você fala, Anderson, rapaz. O que a gente Não, combinou? o Janderson. Ah, pensei que era Anderson. Não, o Anderson tá Não, bom, tá o maravilha. Janderson. Olha, já estou aqui me candidatando na outra aula, já estou ocupado. A gente podia, Richard, fazer um bate-papo da resolução, fazer uma conversa a 4, né? Sobre isso, porque assim, eu tive no Corém como conselheira 3 anos, né? Então a gente trabalhou bastante sobre isso também lá. Legal. Lucas, não sei se você está aí agora, se você está ouvindo a gente, se quiser falar. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo agora? Estamos. Ah, tá. Boa noite, pessoal. Me chamo Lucas, sou aqui de Goiânia. Sou acadêmico de enfermagem. No momento, eu faço também o pré-faturamento na unidade de terapia intensiva. E, geralmente, dou treinamento também relacionado à qualidade de conta para os enfermeiros e técnicos, quando eu vejo que está tendo uma falha ali em alguma questão. O que é minha dúvida? Geralmente, o que eu observo na terapia intensiva, que a gente tem pacientes que são admitidos na terapia intensiva que não tem perfil de estar na UTI. E isso pode gerar uma glosa? Como que funciona? Porque, assim, para ir para a UTI, geralmente tem que ter um perfil. Por exemplo, paciente de internação, por exemplo, de estar lá e, tipo assim, um paciente que você vê que é o perfil de internação, só que ele está na UTI. E a outra questão é, quando dá alta para o paciente, geralmente quando tem um giro de leito, passa das 24 horas, geralmente o médico, às vezes, manda direto para casa, sem passar pela observação por exemplo, o paciente passei para departamento de enfermaria. Isso pode gerar glosa? Eu vou falar duas coisas. Responder, Thaís? Eu vou responder uma, você responde a outra. A questão de perfil, né, serve muito da nossa atribuição de auditor. Né? O auditor, ele é educador. Antes de ser auditor mesmo, ele precisa orientar. Né? Eu já tive experiência de chegar para uma gestão de uma terapia intensiva e falar assim, se eu fosse auditor dessas contas, eu ia nem cobrar semi-intensiva, eu cobrar enfermaria. Eu levantei isso para a unidade hospitalar e eu falei assim, espera, vocês vão, um dia o convênio vai descobrir isso, tá errado. Não foi dito e feito. Mês seguinte, o convênio começou a colocar tudo, nem era SEMI, começou a colocar como apartamento ou enfermaria. Então, quer dizer, a gente não engana isso há muito tempo. Então, assim, você precisa ser verídico, porque hoje a auditoria, ela, além de você ter a auditoria interna dos seus auditores, os convênios estão fazendo uma auditoria diária também. Então, os convênios estão dentro dos hospitais, validando se esse paciente tem necessidade ou não de terapia intensiva. Entendi. O que eu entendo aqui, tá? Respondendo aqui, Lucas. Geralmente, paciente internado e paciente em UTI, você tem um processo de prorrogação de diárias. Esse processo de prorrogação de diárias é feito mediante um relatório médico justificando a necessidade da permanência deste paciente. Isso já é discutido previamente, aprovado ou não. Eu entendo que uma vez essas diárias que foram solicitadas, autorizadas e prorrogadas como padrão UTI, você como enfermeiro, você não deveria discutir isso posteriormente. Se você não teve esse processo de prorrogação autorizado, já solicitado por um médico, validado pelo médico da operadora de saúde, às vezes não tem, às vezes discute no final, no processo e tal. O que tem que fazer, cara? Acho que lendo o prontuário, você não identificou evidências ali, mas acho que vale a pena pedir um relatório médico justificando o porquê daquela permanência, porque às vezes pode ter alguns outros fatores que você não está enxergando ali. E é importante você pegar e complementar essa informação. Quanto aqui o cara ter alta da UTI direto, cara, é um assunto que é muito nebuloso, porque
depende desse tipo de alta. Se ele foi alta, transferido para uma outra unidade, ok e tal. Mas se o paciente está, sei lá, 3, 4 dias em uma UTI e tem alta e vai direto para casa, cara, provavelmente o último dia não tinha necessidade dele ter ficado internado em uma UTI, provavelmente não tinha leito disponível, alguma situação, e aí o cara ficou ali aguardando e foi liberado, porque como que há 1 hora atrás você estava necessitando de unidades de cuidados intensivos e 1 hora depois você está apto a ter alta e ir embora para sua casa. Não tem muito sentido, né? Então, geralmente é muito questionável aí essas altas direto. E aí, mesma coisa, cara, um relatório médico que justifique como que o paciente mudou repentinamente aí de um cuidado intensivo para uma melhora e alta hospitalar aí. Mas aí no hospital particular, a gente tem muito isso de que acontece, de não ter leito, né? Aí, na UTI tem leito, então vamos direto para a UTI. E a questão de Mas alta... aí ele está internado desnecessariamente, você tem que transformar a diária em apartamento ou enfermaria. Você vê que o médico percebe, não, esse paciente não tem perfil de UTI, vamos dar alta para ele, não precisa estar aqui. A gente vê que é isso. Mas é isso que realmente tem. E a gente tem alta diária para casa, e que é diferente do home care, né? Porque o home care a gente sabe que o paciente vai dar continuidade em casa, que é um domiciliar que o pessoal fala. Mas quando é direto para casa, eu fiquei nessa dúvida. Olha, eu vou falar assim como auditora, Lucas. Se me chegarem uma conta onde já está autorizada, igual o Richard falou, e a conta não condiz com a realidade do que eu estou vendo para terapia intensiva, você pode ter certeza que eu vou glosar. Entendi. E vou esperar o hospital fazer a contra a justificativa de glosa, né? Tentar ver por que está acontecendo. Porque normalmente o auditor ele vai sinalizar, olha, essas contas estão sendo assim. Ele é um auditor que é educativo, antes dele ser punitivo, ele tem que educar. Sim. Perfeito. Se me permite, só para complementar o que a Thaís falou, eu fico imaginando pacientes particulares, né, que entram para UTI e muitos deles já saem direto da UTI para casa. Então, assim, eu peguei um caso aqui em Manaus, que é quando o paciente estava dando 100 mil. Aí o acompanhante achou estranho, mas ele passou 5 dias, deu 100 mil. Eu fui analisar a conta. Tinha oxigênio que o paciente nem usou. Então, assim, quando eu fechei a conta do paciente, chegou a 60 mil. E aí o paciente foi questionar, por que estão me cobrando 100 mil? Aí o hospital, não, por causa que tem oxigênio, tem isso, não, mas não tem evidência de uso. O paciente estava em ambiente, não precisava de tudo isso. E aí, quer dizer, nós como auditores, para ser educadores, a gente está simplesmente fechando uma conta, ainda mais particular. Fecha a conta, cobra do paciente. Então, assim, eu acho um absurdo isso, né? Eu acho que tem que ser com decência. Eu sendo auditor interno ou externo, eu tenho que ver isso também. Simplesmente porque eu sou de operador ou porque eu sou do hospital, não, vamos fechar os olhos, o particular paga. Não, gente, porque mas eu acho que aqui a gente está, assim, eu acho que a gente tá entrando em um mérito aqui, de novo, vamos lá, eu quero retomar o que eu falei aqui. Com a operadora de saúde, por exemplo, existe um processo de prorrogação, em que foi solicitada uma prorrogação de diária para a UTI, foi justificada e foi autorizada. Isso foi submetido a uma análise, já foi liberado. Não é que o cara está lá à toa. Isso já foi validado pelo médico assistente, pelo médico da operadora de saúde. Certo. Teve um erro, já teve aí. Já foi validado, já foi aprovado. Outra coisa, se você tem dúvida, peça um relatório para o médico. O médico é o responsável por até internacional daquele paciente. A gente não pode simplesmente glosar sem discutir o caso, gente. A gente vai tomar ferro. Não é assim, a gente tem que analisar o caso, tem que entender. Então, assim, né? De novo, já está autorizado previamente, se já foi feito, se tem um relatório médico, se a sua operadora já aprovou aquela prorrogação diária, por que você vai voltar nesse assunto a discutir de novo isso? E se você for discutir, você tem que conversar com o médico do paciente. Você tem que perguntar para ele por que foi, né? Não é a sua verdade absoluta. Você sabe muito menos o histórico deste paciente do que quem estava pegando e cuidando dele. Você tem que dar a chance para esse cara explicar.
É isso, eu acho que é isso. Mas, o Rich, só uma questão. Anderson, quer complementar alguma coisa? Não, É, não. a prorrogação geralmente vai de acordo com cada contrato, né? Por exemplo, a prorrogação tipo, de um convênio, às vezes vai 10 dias. Então, se fechar 2 dias, fecha aquela conta e prorroga mais 10 dias. Tem outros convênios que a prorrogação é 30 dias, né? Então, vamos prorrogar mais 10 dias. Então, fica meio que... Aí é um convênio preguiçoso, que não está fazendo o serviço direito, jogando a responsabilidade para o hospital para querer glosar indevidamente depois. Está errado. Está errado. Então, assim, então você não pode pôr processo de prorrogação de diária. O processo existe, tem que ser bom e correto para todo mundo. Por que você tem que pedir prorrogação e o cara, não, pega e libera 10 dias e... Não é isso, cara. Né? Nenhum paciente, você tem certeza de que ele vai ficar mais 10 dias internado. Esse paciente pode evoluir de várias formas. Ou pode piorar e precisar de uma UTI, ou pode melhorar, ir para apartamento, ter alta. Como você prorroga previamente um cara 10 dias? Você está fingindo que está prorrogando. Mas vamos lá, digam. Oi, Thaís, eu já fui enfermeira, gente, de controle de infecção, né? No hospital, fui gerente também de enfermagem no hospital privado de Goiânia. E tinha antibióticos, a gente sabe, tipo assim, a gente padroniza, a cefalexina tem do laboratório X até o laboratório Y. E um custa R$1, o outro custa R$10. E às vezes eu percebia efeitos adversos em algum paciente, como prurido, ou até mesmo vermelhidão na hora da medicação, e eu devolvia para a farmácia. Eu falava assim, nossa, esse antibiótico, às vezes era de laboratório que eu nunca tinha ouvido falar, e eu falava assim, nossa, mas esse antibiótico é uma cefalotina, tudo bem, mas eu não conheço esse laboratório e está apresentando reações no paciente. E muitas vezes o pessoal da farmácia falava, peraí, o paciente é de plano de saúde, e eu falo assim, gente, mas às vezes é paciente até particular, vocês estão usando. Existe uma categoria por plano, por medicamento, algum valor X, tipo assim, padronizado para o medicamento, voltarei. R$5. Parece que tinha um negócio assim, eu não sei se isso é verdade, Thaís, eu estou perguntando porque é uma dúvida, tá? Uma cefalotina, tem uma de R$1 e uma de R$10. Ele tinha de R$1, e falou assim para mim, você está de que lado? Você não está do lado do seu chefe, que é o dono do hospital? Eu falei assim, não, eu não estou do lado do... Eu estou vendo aqui o paciente apresentando uma reação, eu não posso ser cúmplice. E eu descrevi isso na evolução, isso voltou para mim, né? O paciente apresentando, devolvido à farmácia, e isso voltou como uma penalização. Então, assim, como que é isso na prática, se isso acontece ou não? Bom, primeira coisa que você tem que ver é qual é a sua parametrização entre a tabela que você está atuando, Brasil, que você vai trabalhar, sobre o que é padronizado no hospital com nota fiscal. Então, normalmente, você sempre trabalha a questão desses acordos entre a prestadora e o que a farmácia tem de padronização, entre valores e custo. Não pode passar do que a tabela exige no mercado. A questão de qualidade, aí é outro assunto, né? A qualidade é a segurança do paciente. Então, você vai trabalhar com a padronização que você acha que é o correto, de acordo com a prestadora em nível de contrato. Se você fugir desse contrato... Aqui, Lorena, o que é super importante, tá? A operadora de saúde, ela não pode determinar qual a marca ou medicação que você vai usar. Isso daí é da instituição. Você tem que comprar e usar e colocar a padronização, o que é melhor para o seu paciente, que é mais seguro. O que as operadoras fazem elas criam tabela de preços negociadas. Então, algumas seguem sim por Brasil, algumas seguem tabelas próprias, e aí ela coloca lá, por exemplo, o nome da medicação, princípio ativo, e fala, cara, eu vou te pagar R$10 nessa medicação. Você usa a marca que você achar melhor. Mas quando você for me faturar, você vai cobrar com esse nome e vai ser R$10. É esse preço que a gente acordou. A gente fez uma tabela própria e tal.
E aí o que algumas instituições fazem, por questão de custo, para conseguir chegar naqueles R$ 10, ela faz um preço. Então, assim, a gente vai dar um exemplo, aí de Goiânia, mesmo a Unimed, ela tem uma tabela de preços muito baixos para medicação, para materiais, o que força alguns hospitais para atender a Unimed a ter uma padronização com uma qualidade talvez um pouco inferior a outras praças que usam medicações que permitem margens e que operadoras topem pagar preços menores. Mas a questão da padronização, ela é de exclusividade do hospital. Se você está usando medicação A, B, C, que tá dando evento adverso nesse paciente aí, isso é um problema puro da sua instituição e você tem que arrumar isso. Isso não tem nada a ver com a operadora de saúde. Operadora de saúde é a forma que você vai pegar e cobrar, negociar, e se não está dando margem, tem que chamar o comercial para negociar. Agora, você não pode usar coisas ruins porque a operadora de saúde não vai te pagar, ou tem marca tal. Muito obrigada, gente. Bom, gente, já está indo para 9 horas aqui. Se alguém quiser fazer a última pergunta aí, senão a gente encerra, mas acho que o que eu gosto mais dessas aulas aqui é que a gente faz uma aula passando algumas provocações, e acho que essa discussão que a gente gera aqui eu acho que é a parte mais enriquecedora aí. E, gente, às vezes eu sou meio enfático nas minhas discussões aqui, mas é para a gente debater. Eu acho que o interesse é esse, a gente poder colocar os nossos pontos de vista aqui. E queria agradecer a todos vocês. Thaís, obrigado pela aula. Eu acho que gerou bastante insights aqui. A turma acho que interagiu bastante. Agradecer também Janderson, Anderson, todas as pessoas que entraram, discutiram aqui, colaboraram. E se não tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar, gente. A gente vai ter mais uma aula com a Thaís. Tem uma aula amanhã com o Dr. Vinícius também. Aproveitem as nossas aulas, aproveitem esse mês aqui, é o nosso mês, o mês da enfermagem. Acho que a comunidade está fazendo todo esse esforço aqui para poder juntar vocês, a gente gerar esse network, essa troca de experiência aqui. E, gente, sigam os nossos canais, sigam as nossas redes, interajam com a comunidade, que é isso, né? A comunidade foi feita para vocês usarem, tá bom? Gente, obrigado. Até amanhã, até a próxima aula. Thaís, muito obrigado mais uma vez. Obrigada, eu que agradeço, gente. Eu hoje coloquei uma aula de um advogado hospitalar, né, jurídico, onde ele fala muita coisa do que a gente discutiu aí, mas na visão dele. Quem puder assistir a uma aula de 40 minutos, passa rapidinho. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite.